Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Ontem, né, como eu falei, tive um probleminha aí meio sério na minha família, mas agora tá tudo meio que já se organizando. Não tive condições de fazer a nossa aula, mas agora eu vou fazer, vou deixar no Classroom e aí vocês fazem, né, as atividades a hora que puder, tá bom? Então vamos lá. Segundo bimestre, peraí, deixa eu ajeitar aqui porque meu computador aqui zicou. Segundo bimestre, a gente vai começar a falar sobre guias alimentares. Essas aulinhas vão ser bem interessantes porque a gente vai falar sobre pirâmide alimentar, como você se alimentar direito nas porções, né, corretas. Então vai ser bem interessante. Vocês sabendo da pirâmide, que é essa aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, sabendo como funciona a pirâmide, você vai saber quais tipos de alimentos você pode comer a mais, um pouquinho mais, né? Quais tipos de alimentos que devem ter um pouco mais dentro do seu prato e quais os alimentos que devem ter em menos quantidade, tá? Então vamos entender. A pirâmide dos alimentos. Então consiste na representação gráfica, né? Uma pirâmide, né? Dos variados grupos de alimentos sendo distribuídos de acordo com suas funções. Então, cada função, né, cada alimento tem sua função dentro da pirâmide, que a gente já viu ali, carboidrato, proteínas, gorduras e tal. E quantidades necessárias ao organismo. Então, a pirâmide, gente, essa é um tipo de pirâmide. Existem vários, tá? Vocês vão na internet, vão ver até pirâmide que tem bebida alcoólica no ápice, sabe? Essa é uma das pirâmides mais comuns que a gente encontra na internet, é a clássica, né? E aí, essa pirâmide a gente entende da seguinte forma. Só um momentinho. Então, aqui na base a gente encontra os carboidratos, né? Os tubérculos, raízes, massas, todos os carboidratos. Aqui nessa base, diariamente, o ideal seria a gente comer entre 5 a 9 porções, tá? Todo dia, tá? De carboidratos, de massas, de tubérculos, enfim, é onde a gente, se for ver o prato, na maior quantidade, é de carboidratos. E na nossa maior quantidade de alimento é de carboidratos, ok? Um pouquinho mais acima na pirâmide, a gente encontra as hortaliças, de 4 a 5 porções, que aí entra todas as verduras, né, alguns legumes. E nós encontramos as frutas também, né, de 3 a 5 porções diárias, tá bom? Isso dividindo entre café, almoço e jantar. Ou café da manhã, lanche da manhã, almoço, café da tarde, lanche da tarde. Que seria o ideal, né, a gente fazer essas 5 refeições, mas nem sempre a gente faz, tá? Um pouquinho mais acima da pirâmide, nós encontramos os leites e os derivados. Aí a gente encontra 3 porções, ok? De leite e derivados. E também as carnes e os ovos, de 1 a 2 porções. Depois a gente vai explicar sobre as porções, tá? É só para vocês saberem. E as, leguminosas, entra feijão, entra o grão de bico, entra as vagens e tal, 1 porção, ok? E no ápice a gente encontra os alimentos mais gostosos, que são entre aí os óleos e as gorduras, de 1 a 2 porções, e os açúcares e os doces também, a gente pode se alimentar e ingerir de 1 a 2 porções, ok? Então, vocês vão ver, do maior é a quantidade que a gente pode se alimentar mais, para o menor. O menor quantidade de caloria, né, vai subindo, aqui, não, desculpa, maior quantidade de caloria, vai diminuindo, né? E assim vai. Quanto mais no ápice tiver, mais a quantidade de caloria a gente vai encontrar aqui, ok? Deixa eu ver aqui. Conceitos, né, básicos da pirâmide. Vamos lá. Primeiro, a pirâmide, a gente tem um conceito que ela é bem variada, né? Então, ela tem diferentes grupos alimentares que compõem a dieta equilibrada, tendo a ingestão de todos os alimentos. Então, através da pirâmide, a gente consegue se alimentar com todos os alimentos.
Por isso que ela tem um conceito de variedade. Tem muita variedade dentro da pirâmide que a gente pode estar se alimentando. Proporcionalidade, então indica o número de porções recomendadas. Aí depois a gente vai ver essa questão das porções mais para frente, tá? E moderação, então o uso de forma moderada, principalmente dos grupos que se encontram no topo. Então aqui no topo, quanto menos a gente ingerir, melhor para a nossa saúde, ok? Topo eu digo aqui, tá bom? Deixa eu ver. Qual que é o objetivo da pirâmide dentro de um quadro nutricional, ou até mesmo para a nossa vida, né? Porque a pirâmide ela é muito fácil de entender, para a população entender o que dá para comer um pouco a mais, o que dá para comer menos, né? Então, qual que é o objetivo? Primeiro, nutricional. O objetivo é orientar a população, né, através da realização de uma alimentação adequada. Então, você consegue visualizar a pirâmide fácil e você consegue ter uma base do que você pode se alimentar e o que você não pode. E também tem o objetivo de utilidade, serve como guia prático, porque é prático mesmo, você olha lá, vê os alimentos, né? É útil e de fácil compreensão, ok? Então, esses são os objetivos. E aqui, grupos alimentares. Eu vou falar primeiro da base, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. A gente vai falar, eu vou falar, deixa eu ver, base e o meio. Depois a gente vai ver o outro aí, tá? A gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer base e meio, né? E depois na próxima aula a gente fala sobre o meio da pirâmide e a ponta da pirâmide, ok? Vamos lá? Na base, que é aquela parte de baixo da pirâmide, nós encontramos o que? Carboidratos. Aqui são o que? Alimentos que produzem energia, lembra? Maior quantidade de energia estão nos carboidratos. Então, o que a gente encontra na base? Quais os tipos de alimentos? O arroz, o milho, o trigo, os subprodutos tanto do arroz, do trigo, quanto da farinha, pães, massas, farinhas, batata, mandioca, cará, inhame, mandioquinha, toda a parte de que a gente fala de tubérculos, né? Então, a gente encontra na base. Como que a gente deve consumir? De 6 a 8 porções por dia. Tá, mas professora, como que a gente vai comer isso? Dividindo essas porções no dia. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, ceia. Dá para fazer uma divisão aí nas porções, ok? Grupos alimentares 2 e 3, que é o meio da pirâmide, um pouquinho acima da base. Nós encontramos os alimentos reguladores, que é aqueles que possuem muitas vitaminas, sais minerais e fibras, que ajudam também na regulagem do intestino, né? Então, regulam várias funções do organismo e são ricos em vitaminas, sais minerais e fibras, que aí a gente encontra as verduras, os legumes e as frutas. Então, em relação aos vegetais, nós temos que consumir de 3 a 5 porções e em relação às frutas, de 2 a 4 porções, ok? Pessoal, eu não vou estender muito esse vídeo, senão ele fica muito grande, muito comprido. Então, a gente finaliza a nossa aula aqui hoje e depois a gente dá continuidade com o restante dos grupos, ok? E aí eu vou ver o que eu vou fazer, se eu já vou montando aí para vocês um questionário e vocês já vão respondendo, tá? Nem que for 5 perguntinhas, a gente já vai respondendo, tá bom? Um beijo!